Fala turma, tudo bem? Você tem se sentido deprimido ultimamente, desanimado, melancólico talvez, angustiado? E às vezes os seus amigos e a sua família dizem assim, ó, levanta, vai, enfrenta as dificuldades de qualquer forma, tenta ser otimista. E você vai, mas nota que a sua vida torna-se uma montanha russa emocional. Vamos mudar isso e atingir a verdadeira cura da depressão? A gente já se fala. Então, gente, o que parece tão de senso comum, né, essa ideia de que na realidade nós precisamos simplesmente acreditar, nos esforçarmos, enfrentarmos as coisas. Olha, gente, isso é tão desgastante. Na prática, podemos até obter alguns resultados, claro, por enfrentarmos. Existe o mérito nisso, na sua coragem. Mas essa coragem, ela não é serena. Normalmente ela esconde um medo pavoroso de errar. O medo que vem por detrás dele vários outros medos, como o medo da solidão, medo da crítica, medo da rejeição, medo de perder. Perder uma imagem diante das pessoas, perder coisas, perder um trabalho, perder uma amizade, perder um relacionamento afetivo do qual você acha que depende sua vida. Na verdade, os seus medos, né, pavorosos até, mesmo que você não reconheça isso a princípio, eles estão muito presentes. Você percebe quando o medo ele é muito intenso, quando ele ocupa muito tempo dos seus pensamentos durante o dia. Você acorda, logo ele está presente, e está presente até a hora de você dormir. É o medo que te vai matando por dentro, vai tirando sua alegria de viver. Então, por que eu estou falando do medo? Porque, na verdade, a depressão, eu tenho uma tradução que eu acho muito correta, onde eu digo que a depressão é o estresse do medo. Exatamente. A depressão, gente, ela não é simplesmente um problema de origem biológica. Apesar que o corpo, claro, sofre alterações, mas a causa original que vai manifestar-se psicossomaticamente, até mesmo fazendo com que seu corpo não produza substâncias como a serotonina e outras que dão ânimo e alegria, a causa emocional, ela está justamente no medo que você tem de errar e de perder. Aí você começa a agir sempre tentando reter as coisas. Puxa, eu não posso perder o pouco que eu consegui de dinheiro, de amizade, de amor, não é? Na verdade, por detrás do medo existe a crença na escassez. A ideia de que as coisas não vão se renovar, de que coisas novas e pessoas novas não vão entrar na sua vida. Então olha como tudo é encadeado. Você tem aqui a depressão. A depressão, ela tem como causa, não é? O medo, então por isso que eu digo que a depressão já é uma fase posterior ao medo, o estresse do medo. Pode observar, depois de uma longa fase de medo, medo de perder, medo de errar, tem uma hora que você desiste, você cansa. E esse cansaço, né, se deixar vencer pelo medo, chama-se depressão. Se nós formos num processo de autoconhecimento, não é, mais a fundo, então você observa, tá aqui ó, a depressão. O que aconteceu para ter depressão? O medo pavoroso de perder, o medo, a angústia que gera ansiedade. Entenda que a ansiedade contém muito medo. Antes dessa fase ansiosa, cheia de medo, existe o não merecimento. Claro, eu sinto medo porque eu não me sinto plenamente merecedor. E antes do merecimento existe a ideia da escassez, a ideia de que tudo acaba, né? De que tudo é muito duro, muito difícil, ou seja, existem crenças limitantes. Ou eu curo todo esse processo, ou eu não resolvo a depressão, percebe? Não adianta, gente, você pode até como paliativo tomar um medicamento, eu não acho ruim, eu acho que às vezes o problema já chegou no físico, não é? E o tratamento médico pela medicina, ele é um paliativo, mas é um paliativo que pode amenizar sintomas onde a pessoa possa entrar num processo autodestrutivo. Mas o que eu estou dizendo é que para resolver essa questão definitivamente, para que a depressão não tome mais conta de você, você precisa aprender a perder o medo de perder. Você precisa perder esse medo pavoroso que você tem, que está condicionado. A hora que você olhar a vida sem essa necessidade de reter, sem essa necessidade, né, de fazer com que tudo funcione como se fosse uma foto num porta-retrato. Ou seja, as coisas não vão se congelar, a vida não vai paralisar só para que você se sinta
mais tranquilo. A tua tranquilidade nunca vai acontecer dessa forma, porque vida é transformação, vida é mudança constante. Graças a Deus, né? Deus criou a vida dessa forma. É o processo da transformação que permite a evolução. E no nosso caso humano, a evolução se dá pelo aprendizado, pela observação, pela experiência. Nós precisamos disso tudo. Então, é inevitável que nós lidemos com fatores que não controlamos, com pessoas diferentes, cada um com seu jeito de ser e seu livre-arbítrio. Então, o que nós podemos fazer para termos tranquilidade, serenidade aqui no coração, para que a gente possa evitar a consequência, né? O medo, a ideia da escassez e aí lá na frente a depressão. Não é? A depressão que muitas vezes é alternada, né, pela euforia, que aí entra num processo de bipolaridade, né? Quando você tem picos eufóricos naquela tentativa otimista de melhorar as coisas e depois você entra num pico depressivo quando você, de uma certa forma, desiste da vida. Por isso, gente, que não adianta, como se diz popularmente, querer camuflar a situação e tapar o sol com a peneira, não é? Na verdade, a situação da depressão, ela só tem sua cura real, definitiva, quando curam-se os medos. Não adianta tentar se estimular, se motivar a enfrentar situações, de vez em quando ter um pico de otimismo e achar que tudo melhorou, mas logo em seguida, um dia depois, uma semana, 2, 3 semanas depois, sentir que você caiu na tua energia novamente, vivendo uma verdadeira montanha-russa emocional. A ideia é sair dessa montanha-russa, é conseguir trilhar na vida de um modo mais suave, de um modo mais tranquilo. Mas essa tranquilidade, ela não vem do mundo externo, porque como eu disse, o mundo é transformação, as pessoas são diferentes. De onde vem a tranquilidade, então? Vem de uma postura madura, interna, onde eu abro mão da necessidade de ter ou reter as coisas o tempo inteiro e compreendo que tudo pode mudar. É quando eu aceito a vida com a sua beleza, aceito a vida com a sua grandiosidade, sem necessariamente tentar, né, colocar que a vida é boa quando as coisas todas estão a meu favor do modo que eu imagino. Ou seja, quando eu entendo a vida como um espectador, como um aprendiz e principalmente quando eu abro mão da vaidade, de ter que ter o sucesso todo o tempo, de ter que ser vitorioso todo o tempo, de não poder ter nenhuma dificuldade ou alguma emoção que eu não saiba lidar. A partir do momento que eu aceito que eu sou humano, que eu erro, que eu tenho limites, que eu estou aprendendo, quando eu me perdoo e perdoo as pessoas do passado também, que passaram pela minha vida, fizeram o que souberam, se eu fiquei perto delas, eu atraí, eu fui responsável. Quando eu ajo assim de boas, não é? Sem ficar me pressionando, exigindo perfeição ou exigindo perfeição das outras pessoas, eu passo a ficar mais tranquilo, não é? E aceito as oscilações da vida, os ciclos da vida, as etapas que a vida me apresenta. Eu já não me sinto mais pressionado pela vida, porque eu não me deixo pressionar, porque eu também não me exijo tanto mais. Logo, eu não entro em depressão. Só entra nesse buraco que é a depressão quem se deixa pressionar pela vida. Então, olha, aceita errar, aceita as coisas sem grandes expectativas. Sonhe sim, sonhos são fantásticos, são modelos de uma vida que a gente pode atrair e cristalizar, mas não tenha expectativas de que as coisas aconteçam exatamente como você planejou ou no tempo certo que você queria. Aí você vai acabar sofrendo e aí vem o medo de não acontecer, o medo de perder, muitas vezes o medo de perder o sonho, aquilo que você nem teve ainda. E aí vem a depressão como estresse do medo. A depressão é totalmente curável quando você cura todos esses medos e para isso é preciso uma bela faxina emocional subconsciente, ok? Todos nós passamos por isso, não é? Em algum momento da vida. Eu acho que é legal apresentar para vocês algumas descobertas, não é? Que eu venho adquirindo nesses anos todos com o meu trabalho dentro da evolução humana, ok? Quem curtiu o vídeo, dá seu like aqui embaixo. Sempre realmente é muito importante para mim. Coloque suas sugestões e comentários, leio sempre, gente. Tenho gratidão enorme por todo o carinho que vocês expressam aqui, viu? E não deixe de se inscrever, se você ainda não é inscrito, para receber as notificações dos novos vídeos que são publicados semanalmente. Um abraço, até a próxima.